Na segunda etapa da nossa aula, nós vamos conhecer então um pouco sobre as etapas da PCR. Bom, então aqui nós temos as etapas da PCR. Um ciclo da PCR, nós tínhamos visto que o termociclador ele vai funcionar aí por 20, 30, 40 ciclos, né? Então, um ciclo da PCR é formado ou ele corresponde a essas três etapas que vão acontecer no termociclador, como a gente já viu brevemente. Primeiro, a etapa de desnaturação da dupla fita do DNA alvo. Essa desnaturação, a separação da dupla fita do DNA, acontece em temperaturas que vão variar de 90 a 95 graus Celsius aproximadamente. A desnaturação ela acontece por aproximadamente 1 minuto, mas pode ser um pouco menos que isso, 30, 40 segundos. Por isso que é sempre importante padronizar a técnica para cada tipo de teste que você está fazendo, dependendo da sua amostra. Então, a primeira etapa no termociclador é o aumento da temperatura para a desnaturação. Passou esse tempo de 1 minuto, o termociclador rapidamente, em questão de segundos, ele vai abaixar a temperatura para 40 a 65 graus Celsius. Também por mais ou menos 1 minuto ele vai ficar nessa temperatura, porque essa é a temperatura ideal de ligação, de anilamento dos primers, para que já na terceira etapa, ou seja, novamente um aumento de temperatura aí, né, da ordem de 60 a 70 graus Celsius, também pelo tempo de mais 1 minuto, é quando vai acontecer a polimerização pela DNA polimerase termoestável. É a temperatura ideal na qual a DNA polimerase consegue trabalhar, a termoestável, a TARC ou a PFU. Terminada a etapa 3, o termociclador sobe de novo para 90 a 95 graus e daí a gente tem a retomada da etapa 1. Então, ao final da etapa 3, nós concluímos um ciclo da PCR. Aí o termociclador vai subir de novo a temperatura para dar início ao segundo ciclo da PCR. E assim sucessivamente. Essas três etapas, 1, 2 e 3, nas suas respectivas temperaturas, nos seus respectivos tempos, que podem variar aí de 40 segundos a 1 minuto, mais ou menos, correspondem então a um ciclo da PCR, e essas etapas vão se repetir por 30, 40 ciclos, dependendo da quantidade de reações que você precisa fazer na sua PCR. Antigamente, como eu falei para vocês, não tinha um termociclador, então você tinha que ficar trocando os tubos de banho-maria em banho-maria. Você tinha um banho-maria para a etapa 1, um banho-maria para a etapa 2, um banho-maria para a etapa 3. Você tinha que ir lá manualmente trocar esses tubos. No banho-maria, a troca de temperatura não é tão eficiente como ela acontece no termociclador, né? Então, o desenvolvimento do aparelho foi extremamente importante para o aperfeiçoamento da técnica. Se nós observarmos então através de uma imagem o que está acontecendo, né, durante as etapas da PCR, um ciclo da PCR consiste então no que está representado aqui na figura. Nós temos um DNA dupla fita, veja que esse DNA está ainda pareado, né? Na sequência, início da primeira etapa, ocorre a desnaturação com o aumento da temperatura e são formadas agora dois DNAs fita simples, já que eles não estão mais ligados. Aí ocorre uma redução dessa temperatura para a ligação dos primers, e daí já corresponde à segunda etapa, né? Onde nós temos a ligação dos primers às moléculas de DNA fita simples, e daí um novo aumento de temperatura para a síntese, para a replicação ou a polimerização desses nucleotídeos que estão presentes lá no meio. Aí as polimerases termoestáveis vão agora fazer a extensão desses primers em ambos os sentidos. Concluído esse processo de polimerização, ou concluído o tempo lá do termociclador, nós vamos ter as duas moléculas de DNA agora amplificadas, né? As fitas parentais marcadas aqui em azul e uma fita marcada em laranja, outra marcada em verde aqui,
correspondem às fitas que foram recém-sintetizadas. Então, concluímos o primeiro ciclo. Na sequência, volta o aumento da temperatura e se inicia, então, o segundo ciclo. Percebam o seguinte, eu tinha uma molécula de DNA no início do primeiro ciclo e ao final do primeiro ciclo, eu tenho duas moléculas de DNA de interesse. Então, uma molécula de DNA de interesse, ao final do meu primeiro ciclo de PCR, eu tenho duas moléculas de DNA de interesse. Mais uma imagem exemplificando isso. Tenho meu DNA de interesse, aqui em azulzinho, tenho primers em roxinho, tenho os DNTPs em verde e a polimerase aqui, esse carinha, esse bonequinho que aparece aqui. Primeiro ciclo, então, a desnaturação, a abertura da dupla fita, o anelamento dos primers, a ligação dos primers e a extensão pela polimerase termoestável. Então, terminei o primeiro ciclo. Ao final do primeiro ciclo, eu tenho duas moléculas de DNA. Começo agora o meu segundo ciclo. Então, vamos se repetir novamente: a desnaturação, o anelamento e a extensão. Ao final do segundo ciclo, se eu tinha duas moléculas ao final do primeiro ciclo, ao final do segundo ciclo, eu vou ter agora 4 moléculas de DNA alvo. Se eu tinha 4 no final do segundo ciclo, ao final do terceiro ciclo, eu terei 8 moléculas de DNA alvo. E assim sucessivamente, num crescimento exponencial. 8 vão virar 16, 16 vão virar 32, 32 vão virar 64 e assim sucessivamente, sempre dobrando a quantidade de DNA ao final de cada ciclo, certo? Quais são os meus produtos da PCR? Como a amplificação da região delimitada pelos dois iniciadores, pelos dois primers, ocorre de forma exponencial, após 20 ciclos de amplificação, o número de moléculas no final do processo pode chegar a 1 milhão de cópias, considerando-se uma eficiência de 100%, ou seja, se essa replicação a cada ciclo acontecesse com 100% de eficiência, partindo de uma molécula de DNA ao final de 20 ciclos, eu teria pelo menos 1 milhão de cópias de DNA. A PCR tem 100% de eficiência? Infelizmente não. Em geral, a eficiência de uma PCR fica entre 60% e 80%, e isso pode ser estimado ali pelo equipamento que você está utilizando. Um exemplo, em termos de número, quando se usa 1 micrograma de DNA genômico total humano, ou seja, se você pegar células humanas e extrair 1 micrograma de DNA de todas essas células. Para amplificar uma região de 1 kb, essa região corresponderia a 0,3 picograma de DNA. Pico é 10 a menos 12 da grama, tá? Então, após 30 ciclos de amplificação, a quantidade de fragmento do DNA poderia chegar a 0,3 microgramas de DNA. Eu tinha 0,3 picogramas e, depois de 30 ciclos, eu tenho 0,3 microgramas. Isso aqui é 10 a menos 12, isso aqui é 10 a menos 6. Então, eu aumentei em 1 milhão de vezes a quantidade de DNA ao final de 30 ciclos de PCR, certo? A quantidade de DNA final segue uma função exponencial, uma função bem simples, né? N é igual a N0 vezes 2 elevado a N, um monte de N, onde esse primeiro N corresponde ao número final de cadeias de DNA, o N0 corresponde ao número inicial de DNA molde, o DNA template ou DNA alvo que eu tinha, que nada mais é do que a quantidade de moléculas de DNA de interesse que eu tenho no início da minha PCR ou antes do início da PCR, e o nzinho minúsculo corresponde ao número de repetições do ciclo. Se forem 20 ciclos, eu vou elevar 2 à 20ª potência. Se forem 30 ciclos,
eu vou elevar 2 à 30ª potência, e assim sucessivamente. O que nós discutimos, então, é o princípio da técnica de PCR. E agora a gente vai começar a ver pelo menos uma diferenciação agora e futuramente outras diferenciações das técnicas de PCR que vão seguir o mesmo princípio, mas modificando agora os fatores que vão levar a gente a fazer uma determinada técnica ou outra. Vamos falar então da PCR com transcrição reversa, também abreviada por RT-PCR. A sigla vem do inglês. A RT-PCR segue os mesmos princípios da PCR convencional, que é essa que nós acabamos de ver, porém o principal diferencial da técnica é que esta reação não parte de um molde de DNA, mas sim do RNA, que foi diretamente extraído da amostra. Ou seja, na minha técnica de PCR convencional, eu preciso antes fazer uma extração de DNA. Mas se eu não quero fazer extração de DNA, eu quero fazer extração de RNA, eu posso fazer agora uma RT-PCR. E, ao final desse processo, eu consigo produzir DNA. Eu consigo produzir DNA a partir do RNA, da mesma forma que eu consigo produzir, que a célula, melhor dizendo, produz o RNA a partir do DNA, a RT-PCR consegue produzir DNA a partir de RNA. A amostra que fornece o RNA precisa ser convertida primeiramente em DNA complementar, que é o chamado cDNA, e a partir da molécula de cDNA, o DNA complementar, é dado continuidade à técnica de PCR convencional. Nós vamos entender como que acontece esse diferencial da técnica de RT-PCR. A RT-PCR, então, é uma ferramenta útil nos estudos de expressão gênica, pois, avaliando o RNA mensageiro, nesse caso, é possível detectar quais proteínas estão sendo efetivamente expressas pela célula ou pelo material biológico que você está analisando. Por exemplo, você está fazendo um determinado tratamento nas suas células e você quer saber se o tratamento que você está fazendo aumenta ou diminui a produção de proteína, ou ainda, você quer saber quais proteínas estão sendo produzidas por aquele tratamento específico que você está dando para a célula. Com a técnica de RT-PCR, isso vai ser possível. Eu preciso dosar a proteína para saber quais proteínas estão sendo expressas ou não? Eu diria que não, porque é muito difícil fazer dosagem de proteína e as técnicas de proteína são muito complexas e dão muito trabalho e é muito difícil fazer isso. Teremos oportunidade de discutir isso mais para frente. Se você fizer uma RT-PCR, vai ser muito mais fácil de identificar que proteínas estão sendo produzidas ou não na sua célula. Porém, trabalhar com RNA após a extração, principalmente RNA mensageiro, é extremamente inviável, porque o RNA, quando é extraído, e até mesmo o RNA celular, se nós pensarmos o RNA mensageiro celular, ele tem uma meia-vida, uma vida útil aí de segundos até alguns minutos, ou seja, assim que o RNA mensageiro é produzido, é processado nos eucariotos, ele é rapidamente degradado no citoplasma da célula. Então, ele é muito instável e uma série de enzimas têm função de RNase, degradam RNA. E altas temperaturas, como é o caso da PCR, ela também pode degradar RNA. Então é muito complicado trabalhar com RNA. Por isso que a estratégia de fazer um DNA complementar é mais viável nesse caso. Nós extraímos o RNA, fazemos o cDNA a partir do RNA e depois daí a gente tem DNA para o resto da vida. Então, é muito mais viável trabalhar com DNA do que com RNA. Ou melhor trabalhar com cDNA do que com RNA. Falaremos então do procedimento de síntese de DNA. Aí vocês devem me perguntar, mas professor, o que é mesmo um cDNA?
Se vocês se lembrarem, o RNA nos eucariotos, o DNA é transcrito, produz o RNA primário, transcrito primário. Nos eucariotos, esse transcrito primário passa por uma série de processamento que consiste na adição de um cap, na adição de uma cauda poliar, na remoção de introns e na união dos exons. Então, nos eucariotos, um RNA mensageiro maduro, ele já teve os seus introns removidos. Os introns são as sequências que não codificam para aminoácidos da proteína. Então, a informação que nós temos no RNA mensageiro maduro não é exatamente igual à informação que eu tinha no DNA. Por quê? No DNA eu ainda tenho as sequências de introns gravadas lá, nos seus nucleotídeos. No transcrito primário, eu tenho as sequências de introns gravadas no RNA primário. Mas no RNA mensageiro maduro, eu já tenho os introns todos removidos. Então, a sequência de nucleotídeos que eu tenho no RNA mensageiro maduro corresponde à sequência de nucleotídeos da minha proteína. Então, se eu trabalho com RNA mensageiro maduro, ao produzir um DNA, eu não estou produzindo uma sequência de DNA igual à sequência que eu tinha armazenada lá no DNA da minha célula. Eu estou produzindo uma sequência complementar ao meu RNA, que corresponde à sequência de aminoácidos da proteína, que é o que vai ser importante para a gente, né? Por isso que nós chamamos esse DNA que é produzido a partir do RNA, de cDNA e não simplesmente de DNA. Então, o primeiro passo da RT-PCR, claro que depois do isolamento aí do seu ácido nucleico, né, do RNA, consiste na síntese de uma fita de DNA complementar, ou cDNA, utilizando como molde uma fita de RNA, reação que é catalisada por uma enzima chamada de transcriptase reversa, que é a enzima isolada de retrovírus. Nós temos aqui dois exemplos de transcriptase reversa que são muito utilizados em técnicas de RT-PCR atualmente, que é a AMVRT, ou transcriptase reversa do vírus da mieloblastose aviária. Essa enzima tem uma temperatura ótima de atividade entre 42 e 48 graus Celsius, mas é possível trabalhar de 25 até 58 graus Celsius com ela, que ela ainda tem uma eficiência grande de transcrição reversa. E a vantagem de trabalhar em temperaturas mais altas é que as temperaturas maiores podem desnaturar regiões secundárias fortes ou ricas em sequência GC. E uma outra enzima bastante utilizada é a MMLV-RT, que é a transcriptase reversa do vírus da leucemia murina de Moloney. Murino vem de camundongo, então é um tipo de leucemia que dá nos camundongos, causada por esse vírus, e a gente foi lá e extraiu a transcriptase reversa desse vírus. Ela é frequentemente utilizada para transcrição reversa de RNA maiores que 5.000 pares de bases. No entanto, a sua baixa temperatura ótima de atividade, que fica em torno de 37 graus Celsius, a torna menos eficaz em casos de estruturas secundárias fortes. Se você tem DNA, ou melhor, se você tem RNA que precisa ser desnaturado em temperaturas maiores, como 58 graus Celsius, por exemplo, dificilmente você vai ter uma boa taxa de transcrição reversa se você utilizar a MMLV, porque ela só consegue trabalhar a 37 graus Celsius no máximo. O advento aí dessas enzimas, então, identificadas nos retrovírus, permitiu e permite ainda, né, o aprimoramento da técnica de RT-PCR, ou seja, a síntese de cDNA. Para fazer a síntese de cDNA, nós também precisamos de primers. São 3 tipos de primers que podem ser utilizados. São eles: um primer de poly-T. O poly-T pareia com trechos específicos da extremidade 3' do RNA mensageiro, que nos eucariotos é formado por uma cauda de poli-A. Lembra que o processamento adiciona a cauda de poli-A à extremidade 3' do RNA mensageiro dos eucariotos, né?
Então, se você tem um primer de poli-T, essa sequência de politiminas consegue parear com a sequência de poliadeninas do RNA mensageiro. Temos também primers randômicos, que pareiam aleatoriamente em qualquer trecho da sequência de RNAs mensageiros, ou ribossomais, ou transportadores. Né? Esses primers randômicos, eles são primers mais aleatórios, menos específicos, né? E daí eles vão se ligar com tudo. E podemos utilizar também primers específicos para a sequência de interesse, ou seja, você sabe qual gene você quer buscar, qual proteína você quer buscar. Você conhece a sequência de aminoácidos, você conhece a sequência de nucleotídeos. Você constrói um primer, você desenha um primer que vai buscar justamente aquela sequência dentro do ácido nucleico que você extraiu. Então aí você já está utilizando um primer bem específico. Após a síntese do cDNA a partir do RNA, porque aqui já utilizamos os primers e a transcriptase reversa já fez a transcrição reversa, então nós podemos utilizar uma enzima RNase H que degrada apenas RNA pareado com DNA. É importante utilizar essa enzima ao final do processo, porque ela vai eliminar restos de RNA da sua amostra. E daí você vai ficar somente com DNA e não vai ter risco de ter um RNA pareado erroneamente com um DNA que poderia ir para PCR depois. Por isso é interessante utilizar a RNase H ao final da síntese de cDNA. Uma vez produzido, então, a molécula de cDNA pode ser aplicada, então, à técnica de PCR convencional, que é aquela que nós já discutimos. A RT-PCR ela pode acontecer em uma etapa ou duas etapas, dependendo da técnica que você está utilizando. A PCR em uma etapa é onde todas as reações, tanto de cDNA como de PCR, acontecem dentro do mesmo tubo de ensaio. E a PCR em duas etapas é aquela onde, dentro de um tubo de ensaio, você faz primeiro a transcrição reversa, ou seja, a síntese de cDNA, e num segundo momento você faz então a PCR com o cDNA que foi produzido inicialmente. Nós temos aparelhos que fazem a PCR em um único passo, em uma única etapa, né? Tanto a transcrição reversa como a reação de polimerização. E nós temos a técnica que faz em duas etapas separadas, dois momentos separados. As duas são bastante utilizadas, seguem os mesmos princípios, têm a mesma eficiência, o que varia é a técnica que você está seguindo, ok? De maneira geral, essa é a diferença da PCR em uma etapa ou da PCR com transcriptase reversa em duas etapas. Bom, pensando então de uma maneira esquemática, nós temos o RNA que foi extraído, uma cadeia simples aqui de RNA. Nós temos um primer, aqui um primer de oligo-DT, um primer de timinas, né, uma cauda de poli-T, que foi ligada aqui à cauda de poli-A do meu RNA mensageiro. Né? Timina pareia com adenina sem nenhum problema, tem uma extremidade 3' a partir daqui a transcriptase reversa pode adicionar os nucleotídeos de DNA. Lembrando que estou produzindo uma cópia, uma molécula de DNA a partir da informação contida em uma molécula de RNA mensageiro. Quem faz isso não é a DNA polimerase, é uma transcriptase reversa, a enzima que veio do vírus. A transcriptase reversa, então, polimerizará esses nucleotídeos de acordo com a informação contida no molde de RNA. Vejam que a minha transcriptase reversa está polimerizando e, ao final do processo, nós vamos ter uma fita simples de DNA pareando com uma fita de RNA. Como esse DNA foi produzido a partir do RNA, eu chamo ele de cDNA. Então aqui eu terminei a síntese do meu cDNA, eu já produzi o meu DNA complementar.
Na sequência, basta eu fazer PCR. Por quê? Eu já tenho um modelo de DNA, eu já tenho uma fita de DNA, agora é só fazer reação de PCR para aumentar a quantidade de moléculas do meu DNA complementar de interesse. Ao final do primeiro ciclo de PCR agora, não, já fiz a transcrição reversa, estou começando a PCR. Ao final do meu ciclo de PCR, um molde, uma dupla fita de DNA dará origem a duas duplas fitas de DNA. Estamos falando de cDNA, lembre-se disso, tá? E assim sucessivamente. Duas vão virar 4, 4 vão virar 8, 8, 16 e assim sucessivamente, ok? Para finalizar, então, só falar brevemente do teste de RT-PCR, que vem sendo bastante utilizado aí na identificação, ou melhor, no diagnóstico do coronavírus, né? O, o diagnóstico ele é feito através da coleta de células da mucosa nasal, por isso que a coleta tem que ir quase lá no cérebro, né? Lá no fundo da cavidade nasal. De lá serão raspadas algumas células da mucosa nasal e essas células podem estar infectadas ou não por vírus, né? E se elas já tiverem infectadas por vírus, elas terão material genético viral sendo produzido no seu interior. Na sequência, o cotonete aqui, o SOB, vai ser transferido para um tubo, né? Esse material vai ser processado, transferido para um tubo de ensaio, de onde será feito o isolamento de RNA utilizando um kit, como a gente já discutiu nas aulas anteriores, né? Após isolar esse RNA total, que consiste no isolamento de RNA de vírus, no isolamento de RNA das células da própria pessoa que fez o teste, nós vamos ter uma amostra total e essa amostra será submetida à PCR por transcriptase reversa. Eu vou utilizar primers agora que são específicos para o material genético do vírus e não para o material genético da pessoa que está fazendo o teste. Ao utilizar esses primers específicos, caso eu tenha material genético viral, eu tenha RNA viral, esses primers vão se ligar, vão se anular, a transcriptase reversa vai se ligar, vai fazer a extensão desse primer e vai produzir uma molécula de cDNA. A este cDNA serão submetidas as técnicas de PCR, aqui já é mais uma modificação da PCR, que é a QRT-PCR, uma PCR quantitativa, que nós falaremos e discutiremos mais para frente nas técnicas avançadas de biologia molecular. Mas nesse momento, então, nós vamos ter uma molécula de cDNA que foi produzida a partir do RNA viral, se hibridizando com mais um primer e agora a DNA polimerase polimerizando novamente essa sequência, né, para produzir uma molécula, uma dupla fita de DNA e assim sucessivamente. Então, a produção de moléculas de DNA, que correspondem ao RNA viral, as moléculas de cDNA, vão aumentando após os ciclos da PCR, e nessa técnica quantitativa nós vamos ter brilho e identificação desse brilho pelo aparelho, e isso indica então que você está infectado. Agora, se não tem material genético do vírus em você, né, ou lá na sua mucosa nasal, consequentemente não será extraído RNA viral, não vai haver ligação de primer, não vai haver síntese de cDNA a partir do RNA viral, consequentemente o seu teste será negativo. Mas se você produzir cDNA a partir de RNA viral, significa que você está infectado, ok? Discutiremos melhor essa questão da PCR quantitativa, né, esse Qzinho que aparece aqui, mais para frente nas técnicas avançadas, porque ela já é um aprimoramento da RT-PCR, e daí futuramente então a gente vai entender como que acontece tudo isso, tá ok? Então para a aula de hoje, esse era o nosso objetivo, né? Apresentar toda a técnica de PCR e a primeira variação dela, que é a PCR por transcriptase reversa, por transcrição reversa. Espero que vocês tenham compreendido
todo esse assunto. E então vou deixar uns vídeos também exemplificando e mostrando principalmente a amplificação do DNA. E qualquer dúvida que vocês tiverem, basta entrar em contato, tá certo? Um abraço e até a próxima.